Você já se perguntou quantas vezes o seu subconsciente tentou falar com você e você simplesmente não percebeu? Talvez tenha sido naquele arrepio repentino sem motivo aparente, talvez no sonho estranho que você esqueceu assim que abriu os olhos, ou ainda naquele pensamento insistente que surgiu do nada e não quis ir embora. O subconsciente fala, mas raramente levamos a sério o que ele tem a dizer. Pense em quantas vezes você se pegou revivendo uma cena do passado sem querer, ou sentindo uma estranha intuição de que algo estava errado, mesmo sem provas. Esses sinais sutis parecem pequenos, quase irrelevantes, mas eles carregam mensagens profundas sobre quem você é, o que deseja e até o que precisa mudar. E é nesse território invisível, silencioso, mas poderosíssimo, que começamos a nossa jornada hoje. Porque todos nós temos momentos em que não entendemos a nós mesmos. Você já acordou de manhã sentindo um peso no peito, sem ter motivos claros para estar triste? Ou já se sabotou em uma oportunidade importante, mesmo sabendo que aquilo poderia mudar sua vida? Essas situações não são coincidências. São o subconsciente tentando guiar você, ainda que de forma enigmática, para aquilo que precisa ser visto. O subconsciente é como um espelho coberto por poeira. Ele reflete quem você realmente é, mas muitas vezes de maneira distorcida, fragmentada ou escondida. Ele envia mensagens em sonhos, em lapsos de memória, em intuições rápidas que desaparecem se você não prestar atenção. É como se fosse um guia interno, sempre tentando falar, mas que só é ouvido por quem aprende a silenciar o barulho externo. E talvez você já tenha percebido isso na sua vida. Pense na pessoa que sonha constantemente com portas se fechando. Pode ser que o subconsciente esteja mostrando medo de perder oportunidades, ou talvez a sensação de estar preso em escolhas que não satisfazem. Ou imagine aquele que sempre sonha que está correndo e não sai do lugar. Isso pode ser o reflexo de uma vida onde os esforços não parecem levar a resultados. Esses símbolos não são apenas fantasias noturnas, são a linguagem da mente profunda, traduzindo emoções não resolvidas em imagens que falam direto com a alma. Há também quem viva no automático ignorando esses sinais. A pessoa trabalha, estuda, faz planos, mas sente sempre uma lacuna, um vazio que não sabe explicar. E um dia, esse vazio explode em ansiedade, em crises, em doenças que parecem sem causa aparente. O subconsciente grita quando nós teimamos em não ouvir seus sussurros. Mas a boa notícia é, sempre é possível aprender a ouvir. Sempre é possível transformar esses sinais misteriosos em aliados. Porque dentro de cada intuição ignorada, de cada emoção reprimida, de cada sonho estranho, existe uma verdade esperando para ser reconhecida. E o primeiro passo é simples, mas poderoso. Atenção, sim, atenção. Atenção ao que você sente mesmo quando não faz sentido. Atenção ao corpo, que reage antes da mente racional. Atenção às repetições, porque nada se repete em vão. Se o mesmo pensamento volta todos os dias, se o mesmo sonho insiste em retornar, se a mesma emoção aparece em situações diferentes, é o subconsciente tentando abrir uma porta. E é aí que a virada acontece. Quando você percebe que não é refém desses sinais, mas pode aprender a decifrá-los. O medo que aparece em momentos importantes pode não ser um inimigo, mas um lembrete de que você se importa profundamente com aquilo. A tristeza que surge sem motivo aparente pode ser o chamado para olhar algo que você ainda não resolveu. A intuição que chega como um sopro rápido pode ser o atalho para evitar escolhas que o fariam sofrer. Então, como transformar essa escuta em prática? 3 passos podem ajudar. Primeiro, escreva. Coloque no papel seus sonhos, pensamentos insistentes, sensações estranhas. Muitas vezes só ao escrever, você começa a enxergar padrões escondidos. Segundo, pergunte. Quando sentir algo estranho, pergunte a si mesmo: o que meu subconsciente está tentando me mostrar agora? Não precisa forçar respostas, apenas abra o espaço. E terceiro, confie. Nem sempre você entenderá de imediato. Mas quanto mais pratica a escuta, mais clara se torna a mensagem. Imagine agora se você passasse a decifrar os códigos do seu próprio subconsciente. Imagine a liberdade de não mais ser dominado por medos invisíveis, mas de transformar cada sinal em um aliado. Isso não significa que a vida se tornará perfeita, mas significa que você viverá mais consciente, mais alinhado com quem você realmente é. E eu quero que você leve isso consigo hoje. O seu subconsciente nunca é seu inimigo. Ele é um guardião silencioso, um mensageiro escondido nas entrelinhas da vida. E quando você aprende a ouvir, descobre não apenas respostas, mas caminhos. Descobre não apenas quem você é,
mas quem pode se tornar. Agora eu te pergunto, o que o seu subconsciente está tentando dizer a você neste momento? Talvez a resposta já esteja aí, bem diante dos seus olhos. E mais do que isso, permita-se refletir, escrever e observar os sinais que já estão acontecendo. Porque o mais curioso é que quase sempre o subconsciente não fala em palavras diretas. Ele usa símbolos, usa sensações, usa imagens que à primeira vista parecem banais, mas que carregam chaves para nos entendermos melhor. É como uma língua secreta, e cada pessoa precisa aprender a decifrar a sua própria. Imagine, por exemplo, alguém que sempre sonha com quedas. Talvez esse sonho não seja apenas medo do vazio, mas uma metáfora de insegurança, uma tradução da sensação de não ter controle da própria vida. Outro pode sempre sonhar com águas agitadas. Talvez seja o reflexo de emoções que ele tem evitado encarar. Cada símbolo é um convite, e quando aceitamos olhar com mais cuidado, descobrimos verdades que estavam escondidas de nós mesmos. Mas nem sempre é fácil. Afinal, o subconsciente também guarda nossas dores, nossos traumas, nossas memórias que preferimos esquecer. Por isso, quando decidimos escutá-lo, precisamos de coragem, porque ele pode nos mostrar aquilo que dói, mas também aquilo que liberta. E é justamente nesse encontro com as sombras que encontramos a possibilidade de luz. Pense em quantas vezes você repetiu os mesmos erros na vida. Relacionamentos que seguem o mesmo padrão, escolhas que levam ao mesmo resultado, comportamentos que parecem automáticos. Isso não acontece por acaso. É o subconsciente reproduzindo aquilo que ainda não foi transformado. Ele coloca você diante dos mesmos cenários até que você decida aprender com eles. Não como punição, mas como um chamado à consciência. E aqui está a virada. Quando você começa a perceber esses ciclos, você se torna livre. Porque o que antes era invisível passa a ser escolha. O que antes era apenas reação passa a ser decisão. É como se uma cortina fosse aberta e pela primeira vez você tivesse clareza de que pode caminhar por outra estrada. E se você se pergunta, mas como eu faço isso na prática? A resposta está em pequenos gestos repetidos todos os dias. O primeiro é observar sem julgar. Quando um pensamento surgir, não o rejeite. Apenas reconheça. Eu estou sentindo isso. O segundo é criar espaços de silêncio. Pode ser meditação, pode ser uma caminhada sem música, pode ser apenas alguns minutos respirando fundo. É no silêncio que a mente profunda encontra a voz. E o terceiro é agir com consciência. Se você já identificou um padrão, comece a interrompê-lo com escolhas diferentes, mesmo que pequenas. Cada escolha nova abre caminho para uma transformação maior. Lembre-se, o subconsciente é poderoso, mas não é soberano. Ele molda, mas não define. Ele influencia, mas não controla quando você decide assumir o comando. Ele pode ser um grande aliado, se você aprender a dialogar com ele, em vez de travar uma batalha. E aqui está a parte mais bonita. Quanto mais você aprende a escutar esse mensageiro interno, mais você descobre que a vida começa a ganhar fluidez. Você passa a se conhecer de verdade. Passa a reconhecer os sinais que antes pareciam confusos. E pouco a pouco, a sensação de estar perdido dá lugar a um novo sentimento. O de estar no caminho certo. Talvez, agora, enquanto você me ouve, alguma lembrança tenha surgido. Um sonho que marcou você. Uma intuição que foi ignorada. Um sinal que você deixou passar. Eu quero que você guarde isso. Porque na maioria das vezes, é nesse detalhe que o seu subconsciente já está tentando abrir a porta para a sua transformação. No fim das contas, a jornada não é sobre controlar a mente, mas sobre aprender a dialogar com ela. É sobre dar espaço para que a sua voz mais profunda seja ouvida. E quando isso acontece, você não apenas se conhece mais, você se reconecta com sua essência, com aquilo que torna a sua vida única, autêntica e cheia de propósito. Uma pergunta poderosa. Se o seu subconsciente pudesse falar em palavras agora, o que ele estaria tentando dizer? Pense, talvez a resposta esteja justamente no que você sente neste instante. Porque às vezes, tudo o que precisamos para despertar é um lembrete de que já temos dentro de nós a chave para a mudança. Talvez desde a infância você tenha ouvido frases que ficaram gravadas. Você não é bom o bastante. Dinheiro é difícil, amor dói, a vida é injusta. Palavras que, com o tempo, viraram raízes profundas no subconsciente, repetindo-se como verdades absolutas, e mesmo sem perceber, você começa a viver de acordo com elas. É como tentar correr com os pés amarrados. Por mais que se esforce, algo invisível puxa você para trás. Mas aqui está a revelação: nada do que foi programado no subconsciente é definitivo. O que foi aprendido pode ser desaprendido. O que foi gravado pode ser ressignificado. E o primeiro passo é tomar consciência de quais crenças estão guiando os seus passos sem que você perceba. Talvez você se reconheça naquela pessoa que sempre chega perto de conquistar algo importante, mas de repente algo acontece e tudo dá errado. Ou talvez você sinta que nunca é suficiente,
mesmo quando faz mais do que todos ao redor. Essas não são falhas suas. São padrões invisíveis criados lá atrás, mas que ainda ecoam dentro de você. E quando você começa a enxergar isso, algo extraordinário acontece. Você percebe que pode escolher novas crenças. Pode substituir o eu não consigo por eu estou aprendendo. Pode trocar o eu não mereço por eu sou digno de receber. Cada nova afirmação, cada novo pensamento é como uma semente plantada no solo fértil da mente. E quanto mais você rega, mais essas sementes crescem, substituindo as raízes antigas que já não servem mais. Mas não se engane, não é um processo imediato. O subconsciente resiste, porque ele foi programado para proteger você, mesmo que seja através de limitações. Por isso, exige paciência, repetição e fé. Imagine como se estivesse remodelando uma casa antiga tiolo por tiolo. Você vai retirando o que não serve e construindo algo novo, sólido, alinhado com quem você realmente é. E talvez você se pergunte, como começar essa transformação? Existem práticas simples que podem se tornar poderosas se feitas com consistência. Uma delas é a visualização. Todos os dias, dedique alguns minutos para imaginar a vida que você deseja, como se já fosse realidade. O subconsciente não distingue totalmente o real do imaginado. Por isso, ele começa a trabalhar para alinhar seus comportamentos com aquilo que você visualiza. Outra prática é a repetição consciente. Frases curtas, positivas e presentes, ditas com emoção, repetidas diariamente. Elas agem como comandos novos, reprogramando a mente pouco a pouco. E acima de tudo, pratique a autocompaixão, porque mudar não é linear. E cada passo, por menor que pareça, é parte de um processo maior. Quando você entende que pode dialogar com seu subconsciente, que pode moldar os significados que ele carrega, a vida se abre em novas direções. O medo deixa de ser prisão e se torna aprendizado. A dúvida deixa de ser paralisia e se torna convite para expandir. A dor deixa de ser fardo e se transforma em força. E aqui está uma verdade que talvez você precise ouvir hoje. Você não é prisioneiro das histórias que lhe contaram, nem das vozes internas que dizem que não é possível. Você é o autor das próximas páginas. E quanto mais aprender a ouvir, a questionar e a reescrever os códigos do seu subconsciente, mais perto estará de viver a vida que sempre desejou. Então, eu quero que você faça uma escolha agora. Sim, neste exato momento. Escolha uma crença que você sabe que não serve mais. Talvez seja de não merecer, de não conseguir, de não ser suficiente. Reconheça menos agradeça pelo que ela tentou ensinar. E então, libere, diga a si mesmo, eu não preciso mais carregar isso. E imediatamente substitua por uma nova afirmação que seja leve, verdadeira, fortalecedora. Porque, no fundo, todo esse caminho que estamos percorrendo juntos leva a uma única direção, a reconexão com o seu verdadeiro poder. Um poder que não nasce de fora, mas do dentro. Um poder que estava o tempo todo escondido atrás dos véus do subconsciente, esperando apenas que você tivesse coragem de olhar. E talvez um dia, quando você se pegar vivendo com mais clareza, mais confiança, plenitude, vai perceber que não foi uma mudança repentina. Foi a soma dos pequenos momentos em que você decidiu ouvir, questionar e transformar. Então eu deixo você com essa reflexão. Que nova história o seu subconsciente pode começar a escrever a partir de hoje? A resposta, você já sabe. Ela está em suas mãos, em seu coração e acima do tudo, dentro da sua mente. E se essa mensagem trouxe luz para você, compartilhe, porque todos nós temos alguém que precisa lembrar do que esqueceu, que somos maiores do que os medos, mais fortes do que as crenças limitantes e infinitamente capazes de criar uma vida com significado.